com essa capa aqui, falando do Festival Iauanauá, que é um festival de resgate de cultura indígena de uma comunidade indígena Kaxinauá, lá no Acre. A Revista Brasileira de Raiz, ela está à disposição para compra em Brasília, nas lojas da Livraria Cultura, no Casa Parque e no Iguatemi, e nas lojas da Livraria Cultura em todos os estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará e os outros estados onde a livraria está presente. Quantas revistas já saíram? Essa é a terceira edição, né? As matérias abordadas causaram polêmica ou são matérias sempre falando do lado positivo, negativo? Fala um pouco desse tema. Na verdade, o conceito editorial da revista ele é bem diferenciado também. Nós trabalhamos com mídia positiva, principalmente para tentar mudar um pouco a relação de respeito que nós, que nos dizemos civilizados, temos com as comunidades indígenas do Brasil, que até hoje sofrem com o preconceito que vem, historicamente, desde 1500. Então, se você parar para pensar, o que nós falamos nas escolas para os nossos filhos se refere ao índio de 1500. Mas as comunidades indígenas brasileiras, elas estão muito à frente disso e buscando soluções e saídas, né? Nós temos que tentar ajudar a mudar essa imagem, esse conceito negativo. Então, nós buscamos trabalhar com mídia positiva. Nós queremos mostrar que as comunidades indígenas, além de preservarem a floresta, a natureza, os animais, além de guardar uma enorme riqueza do país em termos de fauna, né, de princípios ativos que podem se tornar medicamentos e uma série de coisas, eles estão buscando a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico. O índio brasileiro, ele não busca mais ficar isolado e ele mesmo quer ter os confortos que nós temos na cidade. Só que ele não quer deixar de ser índio, não quer perder a sua cultura. E isso é perfeitamente viável, você unir a preservação cultural da nossa única raiz efetivamente brasileira, e por isso o nome da revista é Brasileiros de Raiz, porque a cultura europeia veio com Pedro Álvares Cabral e a cultura africana veio com os navios negreiros, né, com a escravidão. Então, a nossa raiz principal cultural do Brasil, hoje, óbvio, nós somos um país miscigenado, que tem uma cultura muito bonita até em função disso, mas ainda sofremos muito com preconceito. Então, é preciso mudar essa imagem. E é isso que nós mostramos na Brasileiros de Raiz. Nós mostramos as coisas boas, as coisas positivas, para fazer denúncia, para fazer matérias negativas, nós já temos toda a grande imprensa para fazer e faz isso com muita competência. A nossa proposta é colocar em pauta o debate sobre a questão indígena no Brasil. Por isso, a revista é distribuída aos congressistas, no Palácio do Planalto, em toda a esplanada dos ministérios, no Poder Judiciário. Por quê? Porque essas pessoas precisam discutir a questão indígena. Nós precisamos rever os nossos conceitos sobre essa questão. Nós precisamos reduzir o preconceito como nós olhamos esses nossos irmãos brasileiros, que nós tratamos quase como se não existissem. Agora, botando um pouco de lenha na fogueira, há espaço ainda para a revista impressa? A Brasileiro de Raiz não está destruindo várias árvores, imprimindo no papel uma revista? Eu estou querendo te questionar sobre isso, porque hoje as sacolas plásticas foram abolidas, né? Mas existe a sacola de papel reciclado, né? Que tem um grupo muito lutando por isso. Queria falar sobre isso. Há espaço para isso com os tablets, as coisas todas, todo mundo lendo jornal nos tablets. Fala a sua posição sobre isso. A gente acredita que ainda há espaço para isso. Não só a nossa sociedade ainda é uma sociedade que ainda está acostumada com papel, porque, na verdade, se nós formos para os rincões do país, o tablet não é um instrumento, efetivamente, que esteja na mão de todo mundo. Ainda há espaço para publicações. Nós sabemos que traz prejuízo o papel. Se pudéssemos, não faríamos. E, em breve, nós vamos ter a Brasileiro de Raiz em meio eletrônico. Mas também tem um outro aspecto. A Brasileiro de Raiz também serve de um instrumento que motiva as comunidades indígenas. E dentro de aldeia,
é muito difícil você ter, por exemplo, conexão com a internet. Então, para que os próprios indígenas tenham acesso, conheçam outras experiências, troquem experiências, é importante o papel. Sem contar que a revista física, ela circula de mão em mão. Então, dentro de uma comunidade indígena, uma revista circula muito. Dentro de comunidades extrativistas, os quilombolas, cidades pequenas, onde o acesso à internet é difícil, por exemplo, e não é uma coisa tão difícil de se entender. Se você for ao Acre, se você for a Roraima, se você for a Rondônia, nem na capital desses estados a internet tem uma boa capacidade. Muitas vezes, nem o celular pega direito. O público-alvo são todos os brasileiros de capitais do interior. O nosso público é a sociedade brasileira e as comunidades indígenas. Na verdade, é muito ambicioso, né? Mas tem que ser ambicioso para vencer, eu acho. Eu também acredito nisso. Né? É um projeto inovador, é um projeto independente, mas se você não tentar, nós vamos continuar tratando as comunidades indígenas da forma como elas vêm sendo tratadas há 500 anos. Certo. Né? Uma questão sobre a linha editorial. O que é publicado na revista passa por um conselho editorial, é isso? Na verdade, o conselho editorial ele é consultivo. Ele opina antes da gente partir para a edição da revista. Ou seja, quando elaboramos a pauta, nós enviamos aos conselheiros da revista para que eles opinem sobre como devemos abordar, o que devemos abordar, que pauta fazer. Então, assim, é muito aberto e nós, a partir do momento que recebemos colaborações, negociamos a publicação dessas colaborações. Não há problema em ser publicado nada. Mesmo nessa revista aqui, temos um artigo do professor Edson Silva, que encontrou a revista em Recife e acabou nos pedindo para encaminhar um artigo sobre a Lei 11.645, que trata da inclusão no currículo escolar das escolas da questão indígena, que vai passar a ser obrigatório a partir de janeiro de 2012. Falando agora um pouco, há espaço na revista, como há na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo começou com isso, do Ombudsman. Há espaço na revista para o leitor que quer questionar a revista, ou não há espaço? Há espaço, sempre há espaço. Nós não somos fechados a qualquer crítica ou colaboração. Na verdade, um dos conceitos da revista também é um pouco polêmico. Nós trabalhamos mostrando que o índio não busca mais ficar isolado. Ele hoje quer ter os confortos da sociedade, como qualquer ser humano, mas não quer deixar de ter a sua cultura preservada. É viável manter essas duas coisas, não é uma utopia. E os índios precisam se relacionar com a sociedade. Dessa mesma forma, como os índios estão mudando, nós temos que mudar também a nossa concepção, como nós vemos o papel das grandes empresas. Quando se fala de uma questão polêmica como Belo Monte, nós sabemos que o país precisa de energia. O que nós temos que discutir, e esse é o papel da revista, levantar a discussão, é discutir se esse modelo, essa matriz energética que o Brasil adota, é a melhor solução para nós, ou se poderia ser composta com outras matrizes. A verdade é que, como nós fizemos com as rodovias, lá dos anos 50 em diante, nós acabamos com as ferrovias e optamos pelas rodovias, essa matriz de transporte nos levou a um grande prejuízo, que hoje nós pagamos a conta. Porque se nós tivéssemos hidrovias e ferrovias, o país teria se desenvolvido, o custo de escoamento da produção é muito menor, as perdas são menores, o desgaste das estradas são menores, então uma série de coisas, a emissão de gases são menores. Então, precisamos discutir a matriz energética que o governo propõe e que a sociedade aceita e compra. Energia é necessário? Mas se nós economizarmos, se nós formos mais responsáveis, talvez não seja necessário destruir tanta área de floresta quando se faz uma usina hidrelétrica. Muita gente não sabe, mas o governo tem a pretensão de construir na região amazônica 54 hidrelétricas alagando, destruindo mata, e nós estamos falando de Belo Monte. Belo Monte é só o começo. Então, por que não investir em energia eólica, energia de ondas do mar,
usinas que estão ultrapassadas, que se você atualizar a tecnologia, você pode reduzir a necessidade de destruição, de devastação. Então, a nossa proposta é mostrar isso. E, de um outro lado, nós queremos mostrar que mesmo o governo, quando toma uma decisão de fazer uma coisa que tem um impacto ambiental, um impacto social, ele tem que ter também a responsabilidade de fazer as compensações necessárias às pessoas atingidas, ao meio ambiente. Se for feito isso, nós podemos ter uma razoabilidade melhor. E precisamos discutir isso. Pega o exemplo da Eletronorte, por exemplo. Há mais de 20 anos atrás, quando construiu a usina de Tucuruí, foi apresentado um projeto de compensação por um indigenista da FUNAI, chamado Porfírio Carvalho, que identificou uma comunidade chamada Waimiri-Atroari, que ia ser impactada diretamente. Essa comunidade já estava no rumo da extinção, só existiam 374 pessoas dessa comunidade. Hoje, graças ao projeto apresentado pelo Porfírio e pela compreensão que a Eletronorte teve de que deveria ajudar essas populações pelo impacto que causou dentro da terra deles, hoje essa comunidade tem 1.500 pessoas e está festejando o seu ressurgimento. É uma comunidade que foi salva da extinção por teoricamente, o que nós consideramos quando falamos de meio ambiente, um monstro que destruiu a área de floresta. Mas se não fosse um monstro, essa comunidade não estaria viva. Então, o mundo não é feito só de preto e branco. Tem muito cinza entre o preto e o branco, né? E nós temos que pensar nisso. Não podemos só condenar. Não estou aqui condenando o governo, mas dizendo, nós precisamos discutir, nós não podemos nos omitir da discussão. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco do Cid Furtado, jornalista, apaixonado, não sei se ele é apaixonado por alguém. Ele é pelo Grêmio, pela camisa que está ali, ele é pelo Grêmio, mas você, colorado, que está assistindo essa entrevista, saiba que ele foi pego de surpresa, ele veio para uma farra aqui na minha casa. Mas você, colorado, também está convidado para ler a Brasileiros de Raiz. E a gente volta daqui a pouquinho, porque deu 13 minutos e 20 segundos de entrevista, e a gente vai para uma segunda parte, conhecendo esse jornalista que tem uma história no jornalismo do Brasil, tá? E falando um pouco, se ele quiser falar, se ele quiser, da sua paixão, não só pela vida, como pelo seu amor, sei lá, né? Ele vai falar um pouco, tá bom? Parte 2 com Cid Furtado daqui a pouquinho.